Oi pessoal, aqui é o Juliano. Queria falar hoje sobre quantas línguas um tradutor precisa falar. É uma pergunta que às vezes me fazem, né? E de vez em quando eu encontro pessoas que eu não vejo muito, né, no ano seguinte, ou 2 anos depois, ou 3, a pessoa sempre às vezes me pergunta: e aí, já está falando quantas línguas? Né, como se a cada ano eu tivesse que aprender uma língua a mais, né, para poder continuar trabalhando como tradutor. Mas a grande verdade é que um tradutor só precisa saber falar uma língua estrangeira e a sua língua nativa. É totalmente suficiente. A maioria dos tradutores, inclusive, só fala uma língua estrangeira, né? Por exemplo, no meu caso, eu falo várias línguas, mas isso é apenas uma coincidência. Não tem uma relação com a minha profissão de tradutor eu ter que falar várias línguas. Eu posso ver aqui no meu arquivo, que já tem 8 anos de estatísticas, que 95,8% de todos os meus trabalhos envolveram o par de línguas inglês e português. Ou seja, quase 96% de tudo que eu fiz foi entre inglês e português. Apenas 4,2% envolveram as outras línguas que eu sei, que são francês, espanhol e alemão. Então, mesmo que eu só falasse inglês e português, a minha vida como tradutor teria sido 95,8% igual. Não teria mudado nada. No meu caso, por que aconteceu isso? Uma disparidade tão grande entre o inglês e as outras línguas? É porque a maioria da demanda que existe para traduzir para português vem do inglês. E eu acredito que também para as outras línguas. A maioria da demanda dos trabalhos no mundo todo envolve inglês e alguma outra língua. Então, por isso, eu foquei em trabalhar em inglês com português. E meus clientes começaram a me conhecer, né, por esse par de línguas e me enviar mais e mais trabalhos de inglês e português. E só vez por outra eu pegava algum trabalho de francês ou de espanhol, e mais recentemente estou começando a pegar também alemão. Então teve um certo direcionamento pela existência da demanda em inglês, português, e também por eu me acomodar em traduzir aquele par e também não procurar muito outros trabalhos que envolvessem outros pares. Então eu acho que foi isso. Mas eu me lembro que quando eu estava em Viena, na Áustria, estudando alemão, eu participei de alguns encontros de tradutores e eu conheci alguns tradutores de vários países europeus. Me lembro que um deles era sueco e ele falou que ele só traduzia de alemão para sueco e que aquilo ali dava para ele muita demanda. Então vocês podem ver que a pessoa só precisa falar o seu próprio idioma e mais um idioma, no caso estrangeiro. Então, pessoal, um tradutor não precisa ser um poliglota. Um tradutor só basta saber muito bem o seu próprio idioma e muito bem algum outro idioma. Então, para vocês que estavam preocupados, é isso. Podem viver de tradução apenas estudando uma língua estrangeira. Então, um abraço e até a próxima.